Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui nós estudamos diariamente, por mais ou menos 15 minutos, o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É constituído de 12 capítulos e nós estamos no 11º capítulo, tratando da 10ª e última lei moral, que é a lei de justiça, amor e caridade. E estamos ainda no primeiro item do capítulo, que trata da justiça e dos direitos naturais. E ontem nós vimos a questão 878, e citamos a de ontem, porque a de hoje será 878A, que lhe é consequente. Na questão 878, nós tivemos a pergunta de Kardec: podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito? Nós estamos falando de direitos que nos são dados a todos nós. Vamos imaginar, e aqui Kardec, né? O homem pode se iludir quanto à extensão do seu direito, até passar aquela linha, já é do outro, espaço do outro. O que o homem deve fazer para conhecer o limite do seu direito? E os espíritos superiores respondem que é reconhecer ao seu semelhante idênticas circunstâncias e uma reciprocidade. A 878A, que é a extensão dessa, Kardec então pergunta, se é assim, sendo assim, né? Se cada um atribuir a si mesmo os direitos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos seus superiores? Como vemos nas instituições, existe uma hierarquia, não é? Institucional. Vamos pensar aqui nas Forças Armadas, né? Sargento, capitão, né? Então, não haverão os mesmos direitos dados aos capitães que têm os sargentos. Podem ser todas pessoas maravilhosas, se estarem todos muito bem, mas dentro da instituição existe essa hierarquia e ela é rigorosa, não é? Como também qualquer empresa também existem, mesmo no mundo espiritual também existe hierarquia, no Estado existe hierarquia. Então, se nas empresas a hierarquia pode ser dentro do que rege os seus documentos, né? Lá, suas assembleias determinaram. No Estado vai ser, se é um Estado onde o povo elege, se é um Estado monárquico, de coroa, não é? Então, isto é a forma como se estruturam as instituições. Mesmo em nosso lar também existe hierarquia. Como se estruturam as instituições, o que não tem a ver conosco, espíritos, filhos de Deus. Aí temos a lei de igualdade. Somos todos iguais perante Deus, todos iguais como seres humanos, como espíritos, uns aos outros. Mas isto é um fato. Mas ele quer saber, aqui Kardec, se vamos dar ao outro lei natural, não é regra institucional, é uma lei natural, lei de Deus. E aqui ele está fazendo uma pergunta que muitos podem fazer, mas espera aí, então isso quer dizer que é uma anarquia? Que é isso que ele vai dizer? Não seria a anarquia de todos os poderes? Todo mundo igual? É uma pergunta? Não é uma dúvida de Kardec. É uma dúvida que pode surgir. As perguntas que Kardec faz muitas vezes são perguntas porque ele é um eminente mestre acadêmico, então a sua didática é mesmo irretocável. Ele busca desenvolver através das perguntas uma forma de fazer com que o conteúdo, que é um conteúdo que não é simples, né? Um conteúdo que fala sobre questões além do nosso mundo material, que seja um conteúdo compreensível para todos nós.
para todos nós, de todos os níveis de entendimento. Então, às vezes, ele se aprofunda em certas questões para deixar claro a todos nós. Então, os direitos são iguais e a única forma de estabelecer a diferença está dentro do direito que eu dou a mim mesma? Não seria isso uma anarquia? E os espíritos superiores respondem: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns do limo mais puro do que outros, e todos são iguais perante ele. Deus, é o que estávamos falando, lei de igualdade. Esses direitos são eternos, são mesmo para todos sempre. Não vai mudar por quê? Porque Deus é perfeito. Não se muda o que é perfeito. Não existe mais perfeito, só no verbo, né? Só no português. Os homens, estes direitos são eternos. Os direitos que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Vamos lá, o direito romano valia em Roma. Cadê Roma? Acabou o Império Romano. Morreu o Império Romano, morreu o direito romano, que hoje é ensinado nas universidades até de direito, não é? Mas dentro dessa historicidade do direito. Os direitos que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições e mesmo com as civilizações que também nascem, crescem e depois, é, morrem, dando início, né? São ciclos. A morte nunca é a definitiva, é sempre o final de um ciclo, o início do outro, não é? Além disso, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que mereçam, não é, essa consideração por suas virtudes e sabedoria. Aí vem o quê? Autoridade moral. Essa deferência. Essa maior consideração. Às vezes vemos um idoso, nem o conhecemos, mas temos uma deferência, porque é um idoso, já viveu muito, ele merece o nosso respeito, chegou aqui antes de nós, nessa estrada. E nós aprendemos o respeito aos mais velhos. Isso é um preceito, né? Isto é um valor na nossa sociedade, queira Deus que ele não acabe. É importante destacar isso, para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres, a fim de merecer essas deferências. Então, todos aqueles que estão em condições institucionalmente superiores, até mesmo, acabamos de falar aqui dos mais velhos, não é? Que nós nos façamos dignos como o outro vem nos tratar com a deferência. Então, todas as funções, porque essas funções são, vamos dizer assim, são funções que se depreendem. É um governante, então deve ser um governante digno, um governante capaz de pensar no melhor para o seu povo. Então, o governante vai buscar ser digno da deferência que recebe, do respeito por ser um governante. Ou um idoso, não é? Uma pessoa mais velha, no sentido de ser uma pessoa mais velha. Ou então um diretor de empresa, que nós vamos tratar com deferência, porque é alguém que busca pensar não apenas em produzir e ajudar todo um Estado, um país, no seu crescimento, mas também no bem-estar dos seus funcionários, e tudo isso nos traz essa deferência, né? Tratar com respeito, porque esta é uma pessoa que ocupa um cargo que nos faz querer tratar com deferência. É claro, é o que ele diz aqui, olha.
merecer, fazer por merecer as deferências. Os empresários, os governantes, mesmo em casa, os pais, as mães, então todos que têm as deferências, que façam por onde essas deferências serem de valor mesmo, ou seja, sim, é isso, eu vou me portar conforme sou tratado, vou me portar com dignidade, com honestidade, vou ser valoroso na função que eu executo de maior posição na hierarquia, seja familiar, seja social, seja profissional. Vou agir conforme a minha função. E como filho de Deus, vou agir buscando conhecer as leis do Pai. Tudo em bom senso, não é? Preste de acordo. É um filho de Deus? É um filho de Deus, olha lá. Não está se esforçando? Esforçando. Não vamos agir como Jesus agiu e age até hoje, porque ele é um espírito imperfeito. Mas o nosso esforço é, no nosso estágio atual, uma marca importantíssima, não é? da nossa vontade de estarmos realmente nos aproximando do Pai. E eles terminam dizendo: a subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Então, vejamos, a pessoa deixa de ser o diretor da empresa, se aposentou, foi embora, e o ex-funcionário encontra o ex-chefe na rua, e porque sempre foi uma pessoa de sabedoria, aquela que fez por onde receber o respeito e a consideração dos seus funcionários, mesmo já estando aposentado e sendo nesse encontro com o seu ex-funcionário, vai ser tratado com toda a deferência ainda. Por quê? Porque ele plantou isto, não é mais pela função apenas, agora é pelo ser humano que ele mostrou ser, se esforçando em merecer as deferências, muitas vezes pelas funções que exercia. Isso é muito lindo, não é? É muito lindo mesmo. Questão 879, pergunta Kardec: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Qual seria o caráter do homem? É claro que ele tinha que citar quem, não é? Respondem os espíritos superiores: o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porque, sim, Jesus, como espírito puro, pratica a justiça em toda a sua pureza. Alguém que assim o fizesse, teria o caráter do verdadeiro justo, 100% justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. A verdadeira justiça não se encontra separada da caridade e do amor ao próximo. Okay? Não pode ser uma justiça cruel, não existe isso, né? Uma justiça parcial. Por isso a justiça é cega, né? Está lá representada, carregando a espada, né, do equilíbrio, né? E aqui o outro também, a espada da imparcialidade, né? E aqui a balança, que é não, a espada não é imparcialidade, a espada é a firmeza da justiça. A justiça está ali a espada. E temos a balança, o equilíbrio, não é? Certo, pesa-se os dois lados, e é cega.
Ela não vê se é rico, se é pobre, é a justiça, é igual para todos. Assim deveria ser. Eu sei que tem muitos amigos que ficam talvez ouvindo e vendo, mas não é assim que acontece, não é assim que acontece, não é assim que acontece aqui. Por quê? Porque nós estamos ainda construindo o reino de Deus em nós. E para isso damos vazão natural às nossas imperfeições e nas consequências das nossas escolhas infelizes é que vamos depurando assim, ai, o que eu fiz lá atrás não era bom, olha eu aqui sofrendo pelo que eu fiz lá atrás. Então vamos imaginar que hoje, ou no passado, um juiz injusto tenha feito coisas terríveis no passado como juiz, e hoje seja aquele que sofre nas mãos de um juiz. Pode acontecer, não é? Ou alguém que hoje é um juiz, que no futuro pode vir a passar por dificuldades, ou mesmo um empresário, ou mesmo um pai, ou uma mãe. Nós somos reféns de nós mesmos. Apenas a nós devemos. É claro que nós estamos falando em termos expiatórios, que são aquelas provas que são repetidas. Às vezes podemos estar passando por uma prova apenas para aprimorar nossas virtudes. Não temos como saber, quem sabe disso é Deus, não estamos aqui para tirar ou fazer ilações ou tirar conclusões infundadas, porque nós não temos aqui os nossos livros da vida espiritual. Devemos evitar esse tipo de ilação, esse tipo de pensamento. Ah, deve ser nada. Tá? Pode ser que seja, pode ser que seja, mas não quer dizer que seja. Né? Eu sempre digo assim, pode ser, porque às vezes as pessoas perguntam assim, ixi, acabou. Pode ser que seja? Pode ser, pode. Agora, pode ser ao ser, vai uma diferença enorme. Terminamos aqui, então, o primeiro subitem. Amanhã damos continuidade, até lá, com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos. Ficamos com a questão última, 879. Até lá.